É isso aí, então, boa tarde. Está no ar aqui pela FURG FM, o Papo Aquilo Podcast. Na apresentação aqui, o humilde locutor que vos fala, Dani B. Hoje é 17/7, 22 graus aqui nos estúdios. E hoje o papo tá de peso, o Papo Aquilo mesmo. Duas personalidades, dois grandes amigos, grandes artistas estão aqui nessa bancada hoje para bater um papo de peso. E eu vou apresentar um deles aqui, que é o nosso querido Paulo Jamaica, que é um grande escultor, um grande artista aqui, rio-grandino. Tudo bem, Paulinho? Como é que tá? Bem, graças a Deus, é um prazer estar participando desse espaço de comunicação do Papo Aquilo, que faz parte da Universidade Federal e o encontro de artistas. Muito bom isso aqui. E aqui do meu outro lado está essa grande figura, um grande amigo, um cara que é o seguinte... eu não tenho palavras para descrever esse artista que está aqui do lado, esse amigo, que é o nosso querido Lao Tso. Tudo bom, Lau? Como é que tá? Boa tarde. Uma emoção poder estar participando desse programa tão bacana aí. Eu preciso fazer uma correção, porque de humilde apresentador ele não tem nada, ele está sendo muito modesto, mas eu entendo que a modestidade, nesse caso aí, também corrobora com o caráter brilhante que tu tens aí. E... Paulinho, não preciso dizer mais nada, né? Eu perguntei para ele se eu me refiro a ele como Paulo Jamaica ou Paulinho, mas para mim vai ser sempre Paulinho, porque eu amo esse cara demais. É um prazer estar na volta aqui e saber que tu me ama e eu também te amo, de anos. Então significa que relações afetivas não vai ser problema nesse programa, né, Paulinho? É tudo recíproco. Tá, então, já apresentando aqui nossos convidados, o papo hoje então tá de peso, vocês estão vendo que vai estar muito interessante, muito legal, e eu quero convidar vocês a ficar conosco aí das 14 horas, já são 14h08, até as 15 horas, neste bate-papo aqui muito legal. E outra coisa que eu queria também aproveitar, né, rapidinho, agradecer aqui o presente que foi me dado, que é o logo do programa aqui, muito legal. Queria agradecer a Sandra ali, o pessoal lá que me mandou esse presente. Papo Aquilo tomando forma, né, tomando uma identidade visual aqui na grade do Secom. Então eu vou puxar a vinheta rapidinho, já estou voltando com esses grandes monstros da arte rio-grandina, que é um papo de peso e um Papo Aquilo realmente. Volto já, em seguidinha começamos com o nosso papo aqui. É o Papo Aquilo no ar, no dia 17/7 de 2024, 22 graus aqui no estúdio, voltamos já. É isso aí, então, retornando aqui no Papo Aquilo com esses grandes artistas rio-grandinos, Lao Tso do meu lado e Paulinho Jamaica do outro. Cara, eu fico muito feliz de receber vocês aqui hoje nesse programa. É o nosso segundo programa, então, assim, eu fico muito feliz mesmo, realmente. E eu queria também aproveitar para agradecer a Sandra Lee, que esteve presente no programa de estreia aqui. Querida Sandra Lee, mora no meu coração. Foi muito legal o programa, eu fiquei, muito feliz também com o retrospecto que deu nas pessoas que viram o programa, que me deram um toque, um feedback e tal, e a gente vai tentar melhorar cada vez mais, e eu quero agradecer a Sandra Lee, o pessoal ali da Sandra Lee. Bom, então a gente vai começar aqui com o Paulinho, que é esse grande escultor, né, cara, faz artes, entalhes e tudo mais. Ele também é o cara que ganhou o prêmio pobre, né, como é que é? Poeta pobre. Também ele fez grandes entalhes aqui pela cidade e ele tem um trabalho muito legal de rua também. Eu conheci o Paulinho na rua, né, cara, fazendo o trabalho dele na rua e achei muito legal. A gente parou para conversar, lembra, Paulinho? Aí eu curioso ali, né, cara, mas interessado sempre na arte. Fala um pouco, Paulinho, da tua origem. Quem é o Paulinho? De onde veio o Paulinho? Paulinho é morador de Rio Grande, nasceu e se criou na Junção, sendo que eu era nômade, nossa família era pobre.
trabalhava em casa de família, minha mãe sempre procurou dar um estudo muito bom para nós. Em relação à arte, na minha vida, eu pedia para o Valnei, que era sobrinho dos Braga, que me criaram um certo período, para desenhar para mim os desenhos que ele fazia, e ele dizia que eu tinha que eu mesmo desenhar. Aí foi indo, e eu fui desenhando. Aí, no decorrer dos meados, a minha mãe foi trabalhar na casa dos Estima. Aí o Sérgio Estima viajava muito para Gramado. E aí a lógica, ele trazia aqueles quadros de Gramado. Aí chegou um período que ele deixou de trazer os quadros, comprou os formão e começou a confeccionar. Pela convivência que eu tinha com eles, e tinha uma relação boa com o desenho, eu comecei também a desenhar e confeccionar em madeira. Tá, vamos chegar nesse teu período aí da transição, quando a arte chegou, quando começou. Eu quero saber, assim, de que bairro aqui na cidade? Hoje eu moro no Cassino. E quando criança? Quando criança eu me criei na Junção. Tens irmãos, família? Eu tenho 2 irmãs e uma que faleceu. Nós éramos 3, eu sou o caçula. E dentro da família tinha alguém que tinha esse dom da arte, vamos dizer assim, que lidava com arte, que te influenciou? Não. Como é que foi isso aí? Foi na minha adolescência, ali na criação com a família Braga, que me desenvolveu esse lado artístico. Essa família Braga, o que é ela? Era uma família mais abastada, de uma classe social diferente da tua, que te abraçou de alguma forma? Como é que é essa história? Eles eram uma família que tinha engenho de arroz e a minha mãe era a empregada deles. E aí eles te adotaram? Aí eles não tinham filho, eu ficava com eles, e a minha mãe trabalhava na outra casa, que era já a casa dos Estima. E provavelmente por ser uma família abastada, muita arte lá, muita influência. Eu não brincava na rua, eu já tinha um galpão, que ali, aquele galpão eu fazia tudo que eu queria. Ah, pode crer. E aí, Lau, fez alguma pergunta para o Paulinho? Aproveita. Olha, eu me lembro do Paulinho, né, já quando o trabalho do Paulinho passa a ser notado por mim, ele já estava nessa relação de abrir fachadas, né? Eu sempre achava muito interessante, porque não desmerecendo os outros colegas que trabalhavam com com essa mesma profissão de fazer desenhos em fachadas e letreiros, mas o Paulinho sempre me chamou a atenção pela poesia, digamos assim, pelo diferencial que ele desenvolvia no trabalho dele. Eu não sei se era a escolha das cores, se era uma assinatura externa. Naquele momento eu não tinha a percepção que a academia me passou. Claro. E fora penso eu que possa ter acontecido comigo mesmo que aconteceu quando tu conheceu ele. Eu passei a cumprimentar o Paulinho regularmente, quando a gente nos víamos na cidade, e ele sempre muito carinhoso, muito querido no feedback, assim, a gente estava ali, talvez assim, sem, né, autoindulgência, mas eu sempre me considerei um artista. Obrigado. E talvez olhar para o Paulinho me olhar, a gente é a mesma coisa que aconteceu contigo, Daniel. Eu acho que o fato de nós nascermos imbuídos dessa poesia, desse fazer artístico, seja por um caminho, como o Paulinho disse, né, através da situação da mãe dele, né, dos patrões, enfim, mas isso, para mim, são circunstâncias do cotidiano. Eu acho que, na verdade, se não fosse nesse cenário, o Paulinho chegaria onde ele chegou por outras razões, que é o principal, que é essa essência poética que ele tem. Então, o que eu posso dizer para o Paulinho é assim, que eu acredito que tu mesmo já disseste na abertura, o que aconteceu comigo para estabelecer uma relação afetiva com ele, deve ter acontecido com ele e outros artistas na cidade, quando conheceram o trabalho dele. O Paulinho, para mim, sempre... Eu me lembro que eu ficava olhando para ele, às vezes, ele ficava conversando um pouco com ele enquanto ele estava lá nas escadas, lá fazendo aqueles trabalhos, e eu sempre desenhando em folha 4 ou folha 3, como é que ele consegue ter essa noção de proporção, de tamanho, e conseguia... Né, para mim era brilhante saber essa capacidade que ele tinha de fazer aquelas composições enormes. E eu tinha o prazer de passar na galeria ali, Conte, ali o Lau tinha uma loja... De quadrinhos e RPG. De quadrinhos e RPG, e ver os desenhos coloridos. E naquele momento, agora ele até parou um pouco, mas naquele momento ele andava todo de preto sempre.
Era a época que Na época que eu achava que eu era gótico. Até eu conheci o Dani B, eu tentei virar rapper depois, né? Eu quero aproveitar e fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Paulinho para ti. O pessoal te conhece profissionalmente, como artista já, né, renomado no circuito e tal. Eu quero saber qual é a origem do Lau. Quem é o Lau? De onde veio o Lau? Então, o Lau veio de São José do Norte, né? Eu nasci em São José do Norte e a minha mãe, logo que eu nasci, em seguida a nossa família veio para Rio Grande. E eu tive o privilégio de morar na casa de uma amiga da minha mãe, porque ela se separou, enfim, era eu, a minha mãe e a minha irmã, e fomos acolhidos por amigos, e era muito próximo do Belas Artes. E aí eu saí de São José do Norte, que era uma cidade muito bucólica, que vem para Rio Grande, que para mim era grande, grande mesmo, né? Fui morar na 19 de fevereiro, e essa noção de espaço, de movimento de rua, né? Aí é que eu te disse, eu não sei se eu estava dizendo, mas eu não sei se era esse cenário que me levou ao caminho que eu chego hoje, ou eu chegaria aqui por outros cenários, mas assim, desde sempre eu fui educado a me relacionar com revistas, né? Essa minha fase da infância, revistas em casa era muito comum, revistas e jornais. Então eu sempre gostei muito de ler. E aí, de gostar de ler... Desde muito pequeno sempre. Talvez por ser filho de educadora ou por ser dessa geração. Se tu pensar assim, na década de 70, as pessoas tinham uma relação com as revistas muito visceral. Tu ia nas bancas de revista e toda a tua relação com o mundo vinha pela banca de revista. As pessoas tinham o hábito de ler jornais todos os dias, né? Hoje nós vivemos numa geração extremamente de relação digital com a informação, nós não temos noção do que era, para quem não viveu aquele período, o que significava ir numa banca e tu ter a surpresa de saber o que vai estar estampado na capa da revista, tu nem sabia que filme ia passar, tu chegava no calçadão, tinha aqueles... cavaletes com os cartazes do filme, tu assistia o filme às vezes sem saber nem o que filme era, só via era cartaz. Gostoso esse clima, né? Era a expectativa do que total. Era a comunicação visual. Visual, isso. Nós já vivíamos uma comunicação visual na época e os quadrinhos tu passava na banca por causa que tu colecionava aqueles quadrinhos, a revista em quadrinho, então tu iria comprar. Então, quer dizer, e como o Lau falou, ele foi morar perto da Escola Belas Artes, um período em que a Escola Belas Artes tu pagava naquela 10 cruzeiros, sabe, que era uma ajuda, e tu tinha aulas ali de desenhos, música, balé. E quem gostava de desenho, escultura, ou até entalhe madeira, que teve um professor que dava aula de entalhe madeira ali no Belas Artes, eu não me recordo o nome dele, mas era Belas Artes, era o caminho, o pontapé inicial para te trabalhar com arte. Eu passei 2 meses estudando no Belas Artes, mas tive que sair por causa que não dava para conciliar trabalho e Belas Artes. Mas continua lá. Então, assim, e por uma questão talvez de personalidade mesmo, o Dani B e Paulinho, assim, eu sempre fui muito introspectivo, eu sempre gostei de ficar muito na minha. Né, assim, e os quadrinhos, assim como foi, de repente, a música para ti, as histórias em quadrinhos foi algo que teve uma relação muito visceral na minha vida. E não me pergunta por quê, às vezes eu fico me perguntando, mas eu sempre botei na cabeça, sempre foi muito repetitivo para mim, já na infância, assim, quando eu ia... As primeiras vezes que eu fui para Belas Artes, com 13, 12, 13 anos, eu sempre dizia, o que tu vai ser? Eu quero ser desenhista de história em quadrinho. O que tu vai ser quando crescer? Vai ser médico, advogado? Não, vou ser desenhista de história em quadrinho. Eu sempre reproduzi, sem saber nada. Nós estamos falando do Rio Grande, 81, 82, eu ia 83. fazer uma pergunta relacionada a essas dificuldades. Mas eu não... Fala, Paulinho. Que nesse período, os artistas aqui dentro de Rio Grande seria o Palheta de Ouro, os Bastos, Franklin Bastos, eles eram os artistas de nome, e o Arrieche, que eram os artistas de nome aqui dentro da cidade de Rio Grande. Então, hoje, o que nós podemos dizer? A cidade de Rio Grande, em artistas visuais, em confecções em parede, está muito pouco. Por quê? A arte gráfica começou a tomar conta do mercado. Então, tem muitas vezes que as pessoas valorizam o meu trabalho e eu digo para eles mesmos que não é eu que faço.
por causa que eu não uso projetor nem nada, eu só uso o giz e o lápis, e é uma coisa mágica. Eu olho para a parede, dou 3 passos e já vejo naquele ângulo a arte, subo a escada e começo a riscar e deu. Diz uma coisa, tu quando tu despertou para a arte em si, tu já te fissurou, assim, tu gostou do entalhe direto, ou tu começou com rabisco, algumas outras coisas para chegar nele? Em relação ao entalhe, eu era da Marinha de Guerra, saí da Marinha de Guerra e fiquei trabalhando, morando em Florianópolis e trabalhando numa carpintaria e marcenaria, no tempo que a cerejeira cortava uma árvore, vinha aquela lasca e tu via a forma total da madeira, e lá eu entalhava móveis. E aí passei por várias penrengas por lá, voltei para Rio Grande. Aí quando eu voltei para Rio Grande, eu comecei a comprar os formão para começar a entalhar. Aí comecei a entalhar e assim vai indo a minha vida. Para mim, o entalhe é tudo. Porque eu tenho outras profissões. Sou ajustador mecânico, auxiliar de operador de caldeira, laminador de fibra de vidro, galvanizador, segundo garçom de bordo da Marinha Mercante. Mas a arte, para mim, é o que me dá vida, que me faz eu viver esse estilo de vida que as pessoas dizem que eu não tenho problema. Esse estilo de vida que eu levo, que eu não tenho problema, eu curto a arte. Para mim, tudo é arte, entendeu? E o entalhe em madeira é minha vida. Eu faço restaurações, faz 27 anos que eu trabalho restaurando as lojas maçônicas. Eles me deram um desafio e esse desafio foi feito com êxito. Inclusive, eu fiz uma pesquisa ali, eu vi que tu ganhou uma premiação de uma loja maçom. Eu ganhei uma premiação, uma medalha, que eles até dizem assim que... É sobre restauração mesmo? Não, uma medalha da loja, eles me deram de presente, em homenagem, eu e mais 5 colaboradores, que fizemos a restauração na abóbada da loja Acácia, da Conde de Porto Alegre. E faz 27 anos que eu trabalho restaurando para eles, faz todas as lojas. Inclusive, houve uma cogitação de fazer um trabalho numa loja lá da São José do Norte, mas aí eles disseram que ainda não tem grana legal para me pagar o valor que será exposto, né? Por causa que é o que eu digo para vocês, tudo é mágico. Agora, a última coisa que foi feita vou falar da União Constante ali da Silva Paz, que nós pegamos e mandamos vir chapa de poliuretano para fazer as peças, passar uma massa corrida, tu olha assim e pensa que é gesso. Então, eles me largam o desafio, eles me endeusam, mas eu digo que eu não faço nada sozinho, é mágico. É uma coisa mágica mesmo. Um dia vocês vão entender essa magia que vocês vão dizer, pô, é mágico mesmo. O artista tem essa visão. Aí, tu confeccionar uma peça que é feita em gesso, tu pegar um estilete, começar a confeccionar e sair igual, pô, tu diz assim, pô, meu Deus, o que é isso? É loucura. É uma conexão que tu tens com o Uno para fazer as coisas. É a mesma coisa os brasão que eu faço para a Marinha. O comandante Roberto chegou e disse que já viajou por todo o Brasil, até hoje não viu um brasão confeccionado igual o meu. Então, eu faço brasões de família, restauração de imóveis antigos, e agora tenho uma técnica que eu desenvolvi e tive a oportunidade de trabalhar com esse pessoal deficiente. Peraí, eu já sei onde tu vai entrar. Não, a gente vai voltar já nesse Tá legal, tá legal. Vamos. Bom, eu tô com dois artistas aqui, pô, monstro. Então, assim, quando eu fizer uma pergunta, ela meio que vai se relacionar para o outro também responder. Mas assim, o personagem principal hoje é o Paulinho. Eu tô aqui só de observador. Não, vamos aproveitar, porque não sei quando é que tu vai voltar aqui, né, cara? Não, mas eu vou voltar. Não é o principal, é uma troca, sabe, num tudo, para que o programa mantenha uma essência de um bom bate-papo, que é o papo
Aquilo. É isso aí. É que eu sou tão magrinho que deve ser papagrama comigo aqui. Mas é bem assim mesmo, sabe? Então, aqui, ó, relacionando a pergunta que eu fiz para ele. Desculpa a brincadeira, Não, mas por isso que existia sou aquela. magrinho, sou Não, magrinho. mas por isso que existia aquela revista O Marinheiro Meio Quilo. Então, olha aqui, ó. Por isso que eu não uso mais roupa preta, desisti de ser gótico, porque eu já sou magrinho. Botar aquela roupa preta, fica mais magro ainda. Então, aqui, a Diz pergunta aí, que amigo. eu fiz que relaciona para ti também, eu quero, né, que fale alguma coisa sobre. Eu perguntei para ele se ele já caiu de cara, fissurado lá, amando o entalhe. Eu vou te perguntar para ti se é a mesma coisa para ti, na questão do quadrinho, se tu fazia outro tipo de desenho, era outra história, quando vê, tu foi na tua caminhada e, pô, é isso aqui que eu quero, e te identificar, se fosse pro quadrinho. Assim, ó, a razão de me expressar, né, quando o Paulinho relembra que eu andava vestido de preto, eu e vários amigos e amigas, era concomitante. Tudo roqueiro e tal? Não, eu acho que assim, ó, aí entra assim, vai ser economizar bem, assim, o underground, né, esse underground que eu me apaixonei, ele vem muito da cena punk inglesa. Só que na Inglaterra, como tradicionalmente eles usam roupas escuras, o punk, quando surge, foi muito colorido lá, cabelos coloridos. Eu vi que tu é fãzão do Billy Idol. Aí eu queria ser filho dele. Então, assim, e aqui no Brasil houve uma inversão. Como o Brasil é um país que tradicionalmente é tropical, temos o carnaval, nós usamos muitas roupas coloridas, aí a maneira do punk se apropriar no Brasil foi o inverso, com roupas pretas, que é uma maneira... Tu choca muito mais um cotidiano brasileiro andando todo de preto do que com roupas coloridas. Mas aí o Paulinho também se lembra, quando eu tinha aquela loja de RPG, eu abri uma loja, eu resolvi abrir, quando eu tive condições de realizar um dos sonhos, que era abrir uma loja que vendesse histórias em quadrinhos e RPG, aconteceu uma coincidência no ano que eu abri a minha loja, que estourou no Brasil a moda do RPG de vampiro. E aí também tinha essa questão de andar de preto, porque tinha a ver com os vampiros e as lives de RPG. Então, assim, esse visual era muito a ver com essa questão de me expressar. O Dani B e Paulinho e quem nos escuta, assim, a questão de eu ser veementemente e determinado dizer que eu amo histórias em quadrinhos, isso eu digo de um tempo para cá, porque, por incrível que pareça, me assumir como um artista não é uma coisa muito simples em Rio Grande. Aí, assim, eu tive a oportunidade de me expressar. Eu fui fazer artes visuais, licenciatura, foi quando eu conheci o audiovisual, que me aproximou de ti. Quer dizer, o audiovisual me levou a me relacionar com o meu olhar narrativo, com os planos, ângulos, que eram coisas que eu já desenvolvia nas histórias em quadrinhos. O audiovisual me abriu muitas portas profissionais. Parecido com o Paulinho, que além da arte, ele diz que ele tem outras profissões, eu posso dizer que, quanto profissão, né, sou servidor público federal, sou produtor de audiovisual da universidade, quanto servidor, sim, mas as histórias em quadrinhos, de uma maneira mais explícita, ou um pouco mais enrustida, digamos, sempre teve presente na minha paixão fundamental. Mas para tu ver como são as coisas, não é porque eu sou um apaixonado por histórias em quadrinhos, sou um desenhista de histórias em quadrinhos convicto, que isso me impediu de me aproximar do hip hop, que foi uma cena artística que eu me apaixonei desde sempre. Eu ia fazer essa pergunta. Eu te conheci, tu me conheceu numa batalha. Tu lembra que eu estava numa batalha na Câmara de Vereadores para revitalizar uma área no meu bairro lá e tal? Conseguimos até na época. Tu lembra, né? Sim, eu estava ao teu lado lá na uma correria. Depois a gente se aproximou e fomos conhecendo um pouco mais. Qual a tua relação com o hip hop, assim? Como é que foi essa parada aí? Eu acho que eu faço... O espaço urbano. Eu acho que eu faço a mesma relação que eu disse em relação ao Paulinho. Talvez o meu olhar para encontrar determinadas pessoas em Rio Grande que tinha essa inquietação artística, né? E aí essas coisas de Rio Grande, por razões que não vem ao caso, pelo menos agora nesse programa, me aproximei do Mr. Jones, do saudoso Bocha. Eu sempre estabeleci muitas amizades com o pessoal que era ativista cultural em Rio Grande. Né? Então, assim, porque o movimento hip-hop tinha ao meu olhar, me desculpa se eu for ofender alguém, mas tinha ao meu olhar algo muito parecido com o movimento punk, que era fazer letras próprias, por exemplo, o movimento punk, as bandas punk sempre faziam músicas autorais, o hip hop tinha isso, do sujeito expressar sua própria poesia, muito criatividade. Aí o hip hop traz os elementos na época, né? Pô, aí eu conheço o trabalho da Sandrinha, me apaixonei, né, pelo Mente Sem Limite. Então, assim, todas esses ativistas atrelados ao hip hop, eu me apaixonei talvez menos pela música, porque eu não sou um músico,
mas me apaixonei mais pela atitude do movimento hip hop, e fui muito acolhido, porque o Dani B também tem uma questão, Dani B, eu graças ao divino, eu sempre fui muito acolhido pelos amigos artistas. Como eu disse, quando eu conheci o Paulinho, quando eu te conheci, a gente imediatamente estabeleceu uma conversa muito sadia, assim. Então, que seria, por exemplo, o movimento hip hop, que seria quase igual um blues. Ele toca o sofrimento. sim. E através desse sofrimento é um alerta que tu pode. Eu posso mudar certa coisa através da música, através do meu trabalho, através da minha criatividade. Por causa que chega-se à conclusão que hoje, em si, essa nova geração ela está buscando o algo. O algo é o espaço em relação à arte, lado profissional, ao tudo. E, às vezes, o pouco que sabemos se torna exemplos para elas. Então, é esse tipo de protesto que, ao mesmo tempo, se torna uma referência evolutiva da nova geração. Não sei, no meu ponto de vista, é isso aí, sabe? Como aquilo que eu falei em relação ao lado profissional, é que, na época, tu buscava alguma coisa. Então, as profissões que te ensino são pessoas mais velhas, por causa que elas vêem capacidade. Seria a mesma coisa que hoje tu chegar num colégio, que língua tu vai falar? Tu é o professor de educação artística, que língua tu vai falar com a geração nova, com esse adolescente que, para uns, são rebeldes? Vou ver um tema, vamos grafitar o muro. E dali modificou totalmente a ideia deles em relação à arte e às buscas total, né? Então, quer dizer, tu já levasse a arte para um lado diferenciado, que é uma nova geração adolescente que tem professores que dizem que aquele adolescente é rebelde, mas tu falou a mesma língua dele, levasse a arte e aí tu modificasse um pensamento deles que ajuda eles até na outra matéria para continuar fazendo aquela grafitada, sabe, no muro do colégio. E é assim que nós vivemos, sabe, em buscas. O Dani B, o Lau, e aqui estou eu, junto com vocês. Então, são caminhadas, histórias que atravessamos para chegar num objetivo. Estudantes, formado e estudante. Entendeu? Mestres e estudantes. É isso que você não, todos nós somos mestres. Mas nós somos mestres de nós mesmos. Nós não somos mestres para os outros. Por causa que jamais um mestre vai ensinar algo para outro mestre ou para outra pessoa, por causa que aquela pessoa está sempre questionando. Ela tira a ideia e nós seremos mestres de nós mesmos. Pela concepção artística da coisa, por causa que todo mundo se espelha nos mestres, mas cada um tinha uma técnica, cada um tinha um jeito de mostrar a arte em suas pinturas, sabe, no que eles falavam. Então, quer dizer que a arte está no jeito que tu vai falar, na minha concepção, né? E assim continuamos. É isso aí. Bom, então o papo está muito legal, a gente vai fazer um pequeno breakzinho, em seguida a gente está voltando aí com a nossa parte, né, que leva ao final do nosso programa, a gente tem um tempinho, e a gente está voltando já já, fica aí, é o Papo Aquilo que está no ar aqui pela FURG FM.
É isso aí, então estamos voltando aqui com o Papo Aquilo, são 14 horas e 37 minutos, dia 17/7/2024, aqui nos estúdios da FURG FM. Estou aqui com Lao Tso, grande artista rio-grandino, e nosso querido Paulinho Jamaica, escultor, que agora também, né, Paulinho, estás ali no Prédio das Artes, ingressasse na universidade. Quero que tu fale um pouquinho sobre isso, mas antes a gente vai chamar ali o Léo, que tem comentários, a gente vai dar uma sacada nesse comentário aí. Vamos lá. Boa tarde, Dani. Boa tarde para os nossos convidados. A gente tem mensagens aqui da Sandra Ribeiro, da Luciane Sutério e da DLDL, desejando boa tarde aqui para a gente. E a Sandra Ribeiro deixou um comentário. Paulo, essas são as costuras que a vida faz, formando o artista de forma de transversalidade e plural. Eu te compreendo. Então tá aí o recado de quem está no YouTube. E é isso, Dani. É muito legal. Obrigado, pessoal, aí por participar. Quer falar alguma coisa para as meninas, Paulo? Eu agradeço e saber que vocês estão ouvindo a rádio e vendo que o Papo Aquilo é papo reto. É isso aí, eu também quero agradecer pela audiência de vocês e prosseguimos aqui. Eu quero fazer uma pergunta que, quando eu cheguei, né, na academia, no mundo das artes, eu ouvi falar muito sobre isso. Inclusive, eu fiz um seminário, né, que eu chamei um artista de fora, ele foi muito acessível, que é o Estevão o Rizoma. Então, aí ele me mandou um vídeo, a gente conversou muito. E aí eu perguntei para ele, eu fiz essa pergunta, e ele lá também já tinha uma resposta formada sobre isso, que isso aí permeia o pensamento dos artistas, né, do pessoal que está ingressando ali no estudo, o que vai ser do futuro e tal. Dá de viver com a arte? É possível viver de arte no extremo sul do Rio Grande do Sul, em Rio Grande? Sou eu, Paulinho? Qualquer um, à vontade. Olha, é difícil, como qualquer coisa, assim, o Brasil, ele é um país que tem todo esse tamanho, tem toda essa quantidade de riquezas naturais e também tem toda essa qualidade de riquezas de pessoas, de sujeitos no decorrer da nossa história. Basta nós observarmos com um pouco de atenção para nós ver que a nossa história é repleta de mentes brilhantes, de artistas das mais variadas expressões e talentos. É difícil, numa perspectiva que nesse contexto, né, eterno do capitalismo, da competitividade, nos educar em estar fora do eixo, talvez seja difícil, mas eu acho que é uma questão. Elencando e citando o Paulinho, se eu sou mestre de mim mesmo, eu acredito em quem eu sou e foco nessa minha essência, eu chego num objetivo. Claro que para algumas pessoas o tempo para conquistar determinados patamares é diferente do outro, então a gente sempre tende a olhar para a grama do vizinho e achar que, né? Claro. Mas isso nunca me afetou, felizmente nunca me afetou, porque eu te disse, eu particularmente, né, e não estou aqui também dizendo que a maneira que eu enxergo o mundo seja correta, mas eu quero te dizer o seguinte, não, eu não consigo viver da minha arte ainda, mas graças ao divino eu consigo viver para a minha arte. O que isso significa? Significa que eu desenho todos os dias da minha vida, eu leio todos os dias e leio livro, né? Eu tenho uma loja de histórias em quadrinhos dentro da minha casa agora, porque, felizmente, com o tempo de vida que eu tenho, porque às vezes as pessoas olham para nós termos algumas conquistas e parece que a gente não teve um passado, né? Então, assim, na época que eu tinha minha loja de histórias em quadrinhos, eu lia muito menos e comprava muito menos do que hoje. Por quê? Porque era uma batalha, pagar aluguel, imposto, fornecedor. Então, eu tinha muito conteúdo na volta, mas eu era um comerciante numa cidade do interior vendendo história em quadrinho, imagina. Levei até o limite. Hoje, Dani Bi, graças à minha dedicação, à minha convicção, porque, assim, em primeiro lugar, assim, se eu não tenho certeza de que eu sou um artista, se eu não tenho certeza de que eu quero ser um artista, porque não adianta eu ficar na filosofia da esquina ali, porque não dá para fazer arte, que não sei, e a pessoa ir para casa e nunca fazer arte. Então, eu criei uma metodologia na minha vida, uma disciplina, estudando permanentemente, leio histórias em quadrinhos do mundo inteiro, me comunico com desenhistas de histórias em quadrinhos do mundo inteiro. Então, assim, eu posso dizer que, por um lado, sim, eu vivo da minha arte, não no sentido de dizer assim, em vez de me acordar às 8 da manhã, um dia eu espero, se Deus quiser, eu possa me acordar todos os dias para desenhar histórias em quadrinhos, e porque existe um circuito. Aí eu também tenho que fazer uma autocrítica. Por que eu não estou vivendo? Porque talvez eu precise desenhar um pouco melhor, eu tenho que ter uma capacidade de produção que o mercado me absorva.
Enquanto isso, estou baixando a cabeça, desenhando, desenhando, desenhando. Infelizmente, eu posso viver para a minha arte, por quê? Porque se não fosse viver para a minha arte, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês. Então, acho que antes de botar a grana na frente, que ela é importante, eu acho que quem faz essas reflexões e provocações, será que dá para viver para a arte? Se pergunta assim, o que tu está fazendo para viver da tua arte? Exatamente assim, qual é o direcionamento que tu dá para o teu trabalho? E se eu me lembro de ti quando eu fui te visitar a primeira vez, o Dani B, um exemplo para mim. Sim. Um exemplo, porque assim, ele é extremamente organizado, extremamente assim, dedicado, com cuidado no material dele, mesmo que num momento ele pudesse estar numa situação, às vezes financeira, que não pudesse investir como ele queria no trabalho dele, mas o pouco que ele tinha, ele fazia muito. Então, isso já é viver da sua arte, entendeu? Mas essa é a lógica. Por causa que o artista, ele jamais fica milionário com a sua arte. Ele vive da sua arte. Uma coisa que ocorre comigo, eu faço a minha tela, tá ali, aí 2 ou 3 estão encomendadas já, aí quando eu faço a exposição dela, aí sim eu entrego depois para aquele que me encomendou aquela tela. Mas ele me dá 200, me dá 300, e assim vai indo. Aí a lógica minha é, eu quero viver da arte, do meu jeito. A arte, por causa que tem gente que quer viver da arte para estourar. Como aconteceu, o professor Felipe comentando que ele fez uma arte, ganhou dinheiro, e ele investiu aquele dinheiro. Por causa que ele sabia que o dia dele estourou aquele dia e não ia estourar mais. Então, para se viver da arte, tu tem que ser criativo. O mercado consumidor do artista, não de galeria, não de museu, ele quer uma coisa nova. Então, é esse tipo de trabalho que eu procuro, que dá para interagir até com pessoas que não enxergam. Então, quando eu faço essa pergunta, né, eu estou indicando ela no seguinte sentido de que a arte de vocês, para mim, ela tem valor inestimável, ela não tem preço, entendeu? É um valor mesmo. E assim, é importante que tu fale o que tu falou, né, me respondendo ela, porque isso também vai refletir na mente de quem ouvir, da juventude, as pintas que estão entrando, né, no mundo da arte, que estão entrando na academia, que vão aprender ali, porque isso é uma coisa que meio que transtorna. Porque às vezes as pessoas fica assim. Porque também tem assim, o meio, né, o Star System, o meio da arte, supostamente bem sucedida, ela também é muito pueril, porque uma coisa é talvez, né? Quem sou eu? Não sou dono da verdade, é só do meu lugar de fala. Sim. Às vezes o jovem ou quem faz essa pergunta pode estar confundindo entre tu viver da tua arte dignamente e fazer sucesso facilmente, né? E aí o que acontece? Às vezes, para o sujeito viver da arte e ser bem-sucedido, ele tem que ralar, meu amigo, é trabalhar de sol a sol e baixar a cabeça e ter uma disciplina, compromisso com o cliente, compromisso com prazo, saber se expressar, saber vender seu trabalho, saber técnicas, saber se relacionar. Então, isso não é mostrado muitas vezes quando tu vê um artista bem-sucedido. Aí a pessoa diz, tá ali aquele cara lá, porque nasceu em berço esplêndido, percebeu, nem sempre é assim. Né? Muitas vezes o sujeito desfruta de um certo arejamento na sua vida, de uma certa vantagem, mas batalhou muito e continua batalhando para se manter, né? E outro detalhe, se viver pressionado, tu deixa de viver a arte, por causa que aí tu vai viver uma arte capitalista. E a arte, ela é aquilo maré mansa, sabe? Maré mansa. Eu pego hoje, amanhã eu já não pego. Aí, o dia que eu estou mais tenso, que eu também tenho meus problemas, aí eu tenho aquela parte tensa, eu pego um pouquinho na arte. E aí, a pessoa, quando compra e leva, assim, pá, cara, hoje, eu digo assim, quem tem o maior acervo das minhas telas é o Luiz Mauro. Agora eu estou até confeccionando, estou terminando uma, a Sandra Lita estava lá, por causa que eu estava dando oficinas de escultura em talha e madeira, e a Lita fazendo comigo.
o que ocorreu? O Luiz Mauro foi lá me levar um presente, e quando ele viu a segunda tela que eu estou fazendo para ele botou o olho na tela, botou para chorar, me deu um abraço e me deu um presente. Então, quer dizer, a gratificação dos meus trabalhos não está no quanto que eu vou ganhar, a felicidade que eu faço para aquele que vai comprar. É essa, por causa que a minha passagem pela Terra é essa passagem evolutiva. Tu pode ter tudo e às vezes tu não tem nada. E às vezes tu não tem nada e tem tudo. Essa é a lógica. Tu sai da periferia, então hoje em dia o que ocorre? A nossa herança está no conhecimento e nas amizades. O resto, como dizia Carlos Drummond de Andrade, o resto é o resto. Só para complementar, desculpa te interromper, só para complementar uma coisa que também me ocorre, Dani B, é que em alguns casos, alguns artistas, como é o caso meu e do Paulinho, por finalidade do nosso trabalho, ele é solitário. Tá? Por exemplo, como eu desenho histórias em quadrinhos, muitas vezes eu tenho um amigo que é o Daniel, teu xará, o Daniel Bass, que é o escritor, o roteirista das minhas histórias, eu faço um briefing com ele, uma reunião, ele me passa o roteiro e eu vou para casa desenhar sozinho. Então, isso também me permite estabelecer uma relação de concentração, porque quando algumas manifestações artísticas, e tu sabe bem, com banda de rock, como é o Cabra aqui, que também é um ótimo artista, para tu entrevistar um dia aí, faça um parênteses aí. Eu já indaguei ele ontem. E aí o que acontece? Algumas expressões artísticas, elas necessariamente precisam estar no coletivo, grupo de teatro, curta-metragem, cinema, banda de rock, ou grupo de hip hop. Então isso também é mais desafiador, porque às vezes tu estás num grupo que está tudo para estourar, para dar certo, e um desiste na última, sabe? Isso aí. Então, o que acontece? No caso meu e do Paulinho, algumas etapas a gente não tem problema para lidar, porque mesmo que o Paulinho participe de uma exposição de arte coletiva, mas quando ele estiver na casa dele, ele, a tela dele, assistindo, é ele com ele mesmo. Assim. A mesma coisa quando eu publico em algumas revistas que são com outros artistas, mas o meu material, quando eu estou criando, sou eu comigo mesmo. Assim. E isso me dá uma certa segurança, porque eu já te disse, trabalhei em equipe. Tu sabe que tu já teve grupo de rap, tu sabe como é que é. Muitas vezes tu tens um show marcado, sai correndo parede, e aí depois um desiste aí. Uma coisa que acontece no teu trabalho da criação, ele te dá o texto, em cima daquele texto vai criar o personagem. Isso. Então, é a leitura mental visual. Exatamente. O que está ocorrendo ali, tu está viajando, vendo cena, então tu mentaliza todos os flashes. Eu estou fazendo o roteiro de um filme. Como tu cria um storyboard. Exatamente. Na tua mente e ali começa. Exatamente. Sabe? Então, por isso que o sozinho tu viaja. A arte te leva a lugares que... poucos conseguem chegar, a não ser que ele goste da arte mesmo. Bom, aqui, ó, nós temos na mesa velha escola, old school aqui da arte. Eu quero perguntar para vocês sobre IA. O que vocês acham? Por exemplo, tu que trabalha lá com ilustração, quadrinhos e tudo mais, essa tecnologia vem para dar nos dedos, assim, né, cara? Calma aí, calma, eu sei que tu tem a tua opinião. Agora tu fala. Na tua, no caso, os caras inventaram impressoras que fazem, né, algumas coisas em relevo e tal. Eu sei que algumas coisas feitas por máquinas nunca vão se igualar à sensibilidade humana, né, cara? Mas o que vocês acham disso daí? Ela vem para ajudar? Ela vem para destruir? Ou ela vem para quê? O que vocês acham disso? Eu não tenho uma opinião formada, honestamente, profundamente, assim, tu me deixa numa sinuca de bico, porque talvez, assim, ó, pela idade que eu e o Paulinho estamos nesse momento, nesse tempo de vida, talvez os dolos ou as flores, digamos assim, que as flores e os espinhos da inteligência artificial, eu acho que nós não teremos ainda, não estaremos mais encarnados nessa dimensão para poder te dar uma resposta mais contundente. Tá rápido a tecnologia. Não, mas assim, tá rápido. Tá rápido. Tá rápido, mas eu acho assim, por exemplo, quando algumas tecnologias foram criadas, claro que, né, exponencialmente, uma inteligência artificial não teve o mesmo impacto que o videocassete teve, que depois o Blu-ray, que depois eu sei que o celular, tudo bem, a gente percebe, às vezes eu vejo o pessoal diz, tem um monte de gente que está desenhando histórias em quadrinhos com IA. Isso, daí eu não vou deixar de desenhar. Assim, ó, se eu for me preocupar profundamente com a realidade, a gente está dormindo num planeta que os caras têm mais de 300 bombas nucleares para acabar. Assim, pior do que uma inteligência artificial é a fome. Pior que a inteligência artificial é a fome, é a violência doméstica, pior é as mazelas que nos acompanham
cotidianamente. Então, isso eu Não, acho que... com certeza é pior, mas assim, no mundo da arte, ela vem... Mas pra- não tenho, por enquanto, eu não tenho medo da Não inteligência tem. artificial. Eu não. Tu acredita, eu não tenho medo, como eu já tenho visto Eu não quis indagar vocês Sim, na pergunta sim. como um medo Sim, não, formado mas, sobre a tecnologia. Mas O que vocês pensam dela? Ela vem para ajudar o artista? Ela vem para somar não, com a qualidade? Ou ela vem para tirar alguns lugares e tomar esse lugar? não, ela Embora, na minha opinião pessoal, eu acredito que o fator humano é muito importante, principalmente Sim. na arte. Porque a arte tem sentimento, a arte tem uma coisa profunda. Na minha concepção, ela não vem tirar lugar, por causa que a essência de tu fazer, tu pegar o macete, ficar ali, tac, tac, e ter a sensibilidade do toque, que a máquina não vai ter, por causa que todo mundo, tem essas brocas aqui que entalha. Eu sou assim, a sensibilidade de tu pegar e começar ali desenhar e depois confeccionar e tu tocar e sentir, tu fizesse aquele rosto daquela pessoa, tu tocou no nariz dela, tem a sensibilidade do toque que a máquina não vai te dar. Então, o pessoal te compra uma peça artística por causa que ela está levando não só a peça, e sim a energia que está rolando naquela peça, que seria, assim, a parte essência. Tá, eu entendo e concordo contigo. Acho que o fator humano é muito importante, essa sensibilidade toda da criação. Mas assim, a gente tem pouco tempo. Tu tem um presente para me dar. Eu sou um cara bem interesseiro. Eu quero meu presente. Eu vou te dar esse presente. presente. Antes de tu sair, eu quero esse presente. Não, eu vou te dar esse presente. Então eu quero que tu fale, me dê ele, fale pra gente. Ao vivo, hein? Olha Ao só. vivo. Cobrando Esse presente. Ele vai ficar aqui na nossa bancada. Tá. Esse presente para somar no nosso cenário. Esse presente ele está inacabado. Que é o início de um trabalho das oficinas que é dado lá no Arte Estação. Então, esse presente vai vir complementado com 2 formão. 2 formãozinhos, que aí tu vai ver um jeito de colar e fazer uma basezinha para botar ele aí. Então vem para cá, presente, por favor. Vem para cá, presente. Isso aí é um trabalho que iniciou-se ali para os alunos chegar e ver como é que se... É um mármore? É um mármore. Não é azul ainda porque não foi acabado. Não, não, é por isso que eu disse. Ele é uma peça que foi só iniciada nas aulas de entalhe em madeira. É para guardar o processo criativo. O processo criativo. Eu sei que tem uma história desse processo criativo aqui, desse tipo de arte, que é o teu projeto. Ele já é feito para o teu projeto para deficientes visuais? Seria isso? No caso, esse projeto já vem há horas, por causa que eu tive a felicidade de confeccionar 25 telas numa FEARG, e essas 25 telas, eu só dei o fundo branco, e quem pintou essas telas foram os deficientes visuais, que foi o tema da FEARG, foi a inclusão social, né? E, inclusive, eu vim aqui para a FURG para estudar, cheguei ali no refeitório, aí vi aí vi como é o Santa Vitória. Ele é deficiente visual. Ele está fazendo, parece que é a cadeira de informática. E eu disse assim, ô Santa Vitória, como é que tu estás? Esse aqui é o negãozinho e ele chegou e disse para mim que até hoje tem a tela que ele pintou na parede da casa dele. Então, foi um desafio que os organizadores da feira deram para mim. Já tem uma produção desse tipo de arte para o toque e tal? Eu tenho, já foi exposto. A primeira exposição foi em 2018. Chegou a sair uma que tu ia fazer aqui no... Saiu uma que o Gobato foi lá em casa e eu ainda nem estava frequentando a faculdade, mas tive a oportunidade de conhecer o Gobato, e ele, sabendo eu sendo um artista autodidático, ele foi lá em casa e pegou 2 telas e trouxe para cá, para o centro de convivência, que teve uma exposição, e
E uma deficiente chegou e disse assim que ficou maravilhado e disse que foi a primeira exposição que ela pôde participar através do toque. Bom, o nosso horário está estourando, né? Eu queria que o Lau falasse as últimas considerações. Lau, eu fico muito grato por tu estar nessa mesa, tem um valor assim, inestimável a tua presença aqui para mim, né? Acredito que para o público também tenha a somar muito. Queria que tu fizesse as tuas últimas considerações aí. Espero que tu volte aí com teus quadrinhos, as tuas artes, seus desenhos, para a gente conversar um pouco mais, um programa exclusivo teu. Paulinho, tem muita história, tem muita coisa que a gente não falou aqui, porque o tempo a gente sabe, né? Mas assim, espero que tu tenha uma oportunidade de voltar aí, aqui está aberto o espaço para ti, e eu vou ficar muito feliz que tu volte aqui. Então, Lau. Bom, eu agradeço primeiro a equipe que está auxiliando aí na realização desse programa, aí, o Carlos Cabra, o Euler e o Leonardo. Deixa teus links de contato aí. O pessoal pode olhar meu trabalho no Instagram, @lautissot, e agradecer também, Dani, que tu tenhas aceitado a conversa que tu teve comigo, com o Sherman, que nós conversamos contigo ali para propor essa tua presença na grade de programação da rádio. A gente sabe que tu é um artista muito inquieto, muito criativo, que tu terás muito para contribuir com a comunicação da FURG através da SECOM, e como eu te disse, eu acho que um passo de cada vez, e na medida que o tempo for passando, a gente vai criando novas condições, inclusive daqui a pouco essa parede aqui do estúdio com uma arte do Paulinho. Então, a tendência é nós somando as nossas ações, as nossas vontades, nossos corações e avançando. Te desejo um sucesso merecido, eu tenho o maior orgulho de... Né, porque assim, eu sempre digo, né, é muito simples tu entrar na casa de uma pessoa, né, e o Dani B não me conhecia e abriu a porta da casa dele para mim visitá-lo lá, porque eu me apaixonei muito pelo trabalho. Poucos que tinha coragem de ir lá. Não, mas assim, eu sempre fui muito apaixonado pelo trabalho do Dani B, assim, e eu agradeço muito a oportunidade e desejo sucesso. Vou rasgar essa seda, cara. Não, igualmente, cara. E eu vou, na próxima oportunidade, eu vou trazer um personagem meu aqui, um toy art que eu estou fazendo aqui. Ainda bem que tu me lembrou, já era o meu presente interessante. Eu digo assim, ele abriu as portas sabendo que tu não ia reparar o que tinha na casa, louco, sim a ideologia que ele está passando. E eu também agradeço, sabe, por esse convite, que eu sou meio leigo na conversa em rádio, eu gosto mais daquele improviso, a gente se encontrou, sim, sabe? Aí aqui fica uma coisa, não é mecanizado, eu até que me soltei. Não, tá lindo, sabe? Aqui não tem roteiro, a gente tá então, papeando, hein? Ele é merecedor desse programa, por causa que o Papo do Quilo, por causa que é um sonho dele, é uma visão que ele tem de unir a arte e os artistas e as pessoas em si. É isso aí. Meus parabéns. Pode passar seus contatos também para o pessoal que tiver. Olha, mais telefone, eu não tenho Instagram. Passa para ele ali para rolar o telefone, por favor. Hein, pessoal? Aí, no caso, é 999 575445. Por causa que eu não montei Instagram, o pessoal, dá-lhe um toque, olha, pede pro Paulinho fazer. Aí eu, show de bola. Me procura e deu. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Sandra ali pelo presente, o pessoal dela lá, e quero também chamar a rapaziada aí para o dia 27 de julho agora, sábado, às 17 horas, na livraria Hipocampus, onde ela vai estar lançando o livro Meninada Conta Aí. Sandra ali, que é uma grande artista, esteve aqui, tem meu coração, tem o espaço dela, se quiser voltar aqui, tá aberto as portas, Sandra ali, te amo. Então, o programa de hoje, a gente está estourado no horário. Lau, muito obrigado pela tua presença, gratidão. Paulinho, sem palavras. Obrigado. Show de bola. Tamo juntão, e esse foi o Papo Aquilo do dia 17/7/2024. Quero que vocês aí dêem um voto de confiança, vá lá nos canais oficiais da FURG, curta, compartilhe, comente, passe para a rapaziada, que é muito importante a gente ter esse feedback de vocês aí, para a gente saber o que vocês querem. Deixem sugestões também lá nos comentários, também a página no Instagram do Papo Aquilo. Se você tiver uma sugestão, vai lá nos vídeos, deixa um comentário lá, e a gente vai fazer o possível para trazer esse personagem, essa pessoa que você quer aqui nessa bancada para bater um papo de peso, um papo aquilo. É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo programa.